damos culto ao teu nome. O Senhor é Deus, Deus nosso, que nunca nos desampara, está sempre conosco ao nosso lado, nos livrando de todas as coisas, por algum motivo, nos trazem algum mal. O Senhor tem nos dado bênção sem medida, por isso nós te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Bom dia. Todos que eu não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, quero desejar a todos um bom dia. Deixa eu só achar aqui a minha lição. Essa semana nós estudamos sobre um tema bastante atual, né? Pentecostes. Espero que todos tenham tido a oportunidade de ler alguma coisa sobre Pentecostes. Vamos começar falando sobre Pentecostes. Vocês sabem o que é Pentecostes? O que significa? Alguém? O que representava Pentecostes, né? Festa das primícias. Festa das primícias. Eu andei estudando sobre festa das primícias e o que eu achei interessante, o que é festa das primícias? O que representa exatamente isso? O que significa as primícias? Eles eram um povo agrícola, né? Então, após ter arado, plantado, cuidado da terra, está na hora agora de colher. Né? Aí, depois que faziam essa colheita, me corrija se eu estiver errado, mas após essa colheita, e aí, o que eu ofereço a Deus como agradecimento? Né? E as primeiras frutos, os primeiros produtos da terra. Então era uma festa de fartura, né? Uma festa de agradecimento a Deus, porque agora a terra brotou, a terra deu a sua semente. O engraçado, nosso, é que, na verdade, o povo judeu, ele não era, na sua essência, agrícola. Ele era seminômade, eles eram pastores judeus. Eles adquiriram isso dos cananeus. Os cananeus eram realmente um povo agrícola. Né? Eles meio que aprenderam isso na conquista. Aí, aplicaram o mandamento de Deus, que, né, e o agradecimento dos primeiros grãos, das primeiras... Eles sempre doaram a ovelha mais limpa, mais pura, e agora eles começaram a fazer isso. E essa festa durava 7 dias. 7 semanas, desculpa. Quase 2 meses de festa. Eram as festas. Existiam 3 festas que os judeus que eram muito comuns. Uma era a Páscoa, a outra era essa festa do Pentecostes, que era das colheitas, ou festa das semanas, né, das 2 semanas, e uma terceira que eles meio que deixaram de lado, que era a festa das cabanas, festa do tabernáculo. Estou certo, Serginho? Muito. Muito bem, esse é o meu garoto. Então, a festa da Pentecostes nada mais é do que um oferecimento, um agradecimento que eles faziam eles escolhiam 50 dias depois da Páscoa, né? Então eles faziam essa festa em reconhecimento às bênçãos de Deus. Então daí o Pentecostes. Né? E nós vamos aprender, e vamos estudar aqui durante essa semana. Vale lembrar, Jael, e conforme vocês estão falando aí, o Pentecostes, o significado é 50º, né? 50 dias depois da Páscoa, ele era uma comemoração meio que internacional, né? Os judeus e outros da diáspora, eles vinham comemorar junto com os outros também. Eu acho que, na verdade, eles já vinham para a Páscoa. Já ficavam. Né? Então era assim, uma continuação. Então era uma época festiva demais, né? Não, essas festas eram diferentes, porque a Páscoa era meio que caseira. Uhum. A festa da Páscoa diferenciava, embora tivesse aquela reunião toda que a gente viu ali, até por conta do que aconteceu com Cristo, aquela multidão toda ali era mais por causa de Cristo também. Tá? Mas eles faziam muito a Páscoa dentro de casa, era mais uma coisa de família do que o Pentecoste. Não, o Pentecoste era diferente. O Pentecoste reunia povão mesmo. O que eu quis dizer é que as pessoas, a diáspora, aqueles judeus que estavam espalhados, eles gostavam de estar em Jerusalém. Se reunia com a família. Sim. Né? Na época da Páscoa, eles gostavam de estar em Jerusalém.
Faz todo Você gosta sentido. desse povo festeiro. Então, Ah, nós sim. somos um pouquinho assim. Todo sábado aqui tem lanche. Eu não posso quebrar a tradição. Realmente é um povo Tá festeiro. bom, hein? E eles gostavam muito dessa coisa, né? E eu queria passar, será que a gente consegue? Já está no ponto aí. Eu trouxe um videozinho pra gente. Só que é eficiente. Pode, pra gente ver alguma coisa do que aconteceu, que a gente vai entrar no estudo da lição. Eu queria que... Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Eu tô na frente. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como nos ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: O que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eu acho que eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção o que lhes direi. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Esta é ainda a terceira hora do dia. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi:
Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua se regozija. Meu corpo também permanecerá em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: meus irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e que cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe, e quantos o Senhor nosso Deus chamar. Muito bonita, né? Maior cola, hein? Muito bonita, né? Passou a lição toda. Como é que Pedro, aquele camarada impetuoso, né? Tempestivo, ele consegue fazer uma pregação maravilhosa dessa, né? Filho do trovão, ele consegue fazer uma pregação maravilhosa dessa. Por que é importante Pentecostes para nós? O que diferenciou, né? Qual é a diferença que teve o Pentecostes para as nossas vidas, para a vida da igreja? O Pentecostes ele foi um marco, foi o início de tudo, né? Porque vamos imaginar aquela cena ali, aquelas pessoas todas. Eu imagino, isso agora especulando, que devia ter mais gente no Pentecoste naquela ocasião do que costumeiramente. Porque há 50 dias atrás tinha acontecido o quê? A morte de Cristo, né? Eu acho que as pessoas estavam ali meio que... O que aconteceu de verdade? Tinha rumores de que as pessoas tinham roubado o corpo, tinha rumores de que Cristo tinha ressuscitado. Eu acho que ali, aquela população, ela devia estar muito curiosa. Eu acho que nunca teve tanta gente, eu imagino que nunca tenha tido tanta gente em Jerusalém. A notícia se espalhou, né? A notícia se espalhou. E aí quando falam que ele ressuscitou, primeiro ele aparece para Maria, depois para os 12, depois para os 70, depois começa a haver realmente uma revolução, né? Porque se fosse só para os apóstolos, os outros poderiam ficar desconfiados. Não, isso aí é uma coisa que só eles tramaram entre eles, subiram com o corpo para o negócio, né? Mas não, Jesus aparece para muita gente, para 500 pessoas, né? Para 70, então não dá mais para mentir. Não, se você pensa, se a gente parar para pensar, quando ele ressuscita, quando Cristo ressuscita, o que acontece? Acontece uma coisa muito tremenda também. Ele ressuscitou sozinho? Ressuscitaram algumas pessoas também. Alguns túmulos se abriram, então muita gente soube de muita coisa. E aquilo, eu imagino que tenha sido uma coisa assim, a população devia estar. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Deve ter passado até do Jornal Nacional na época. Na época, se tivesse, né? Então tinha... Joséfos comenta na história dos Hebreus que os parentes se encontravam com os outros que já tinham falecido lá e queria saber por quê. E foi toda essa confusão aí. Pensou? Fazendo o que aqui?
Então as pessoas ali estavam meio que, né, atônitas. E Jesus ressuscitado, ele fica 40 dias com os discípulos, né? Eu imagino que ele deve ter esclarecido tudo. A cabeça dos discípulos deve ter ficado uma coisa, né, sensacional, porque eles achavam que Cristo tinha fracassado no seu plano, né? Porque eles queriam um Messias que viesse e derrubasse o Império de Roma. Então, no primeiro momento, Cristo fracassou. Então, quando Cristo ressurge, quando Cristo aparece, é igual o Wolverine, né? Ninguém pode matar esse cara. Agora ele vai pegar todo mundo e vai arrebentar todo mundo. Mas aí Cristo fala que o reino dele não era isso. Era muito mais. Não era um reino de carne, era um reino espiritual. Então ele começa a explicar aos discípulos e as mentes começam a ficar mais claras. As pessoas começam a entender qual é o verdadeiro propósito do céu. O que nós precisamos ser e fazer para merecer o céu? Né? Aquelas pessoas queriam derrubar os seus irmãos. O povo opressor, que era Roma, mas eles queriam matá-los. E Deus quer mostrar uma coisa completamente diferente. Eu amo todo mundo. Se vocês tiverem compaixão do seu próximo, vocês vão merecer o céu. E esse era o grande diferencial que as pessoas não estavam entendendo, né? E de repente, a provisão de Deus, né? Existiam muitas pessoas, muitos judeus, que a gente vê aqui que falam que eram judeus homens piedosos, que estavam na cidade, que falavam, que eram de outras regiões, né? Falavam outras línguas, e aí acontece uma cena espetacular, extraordinária, né? Fora do comum, que é o Espírito Santo como um vento, né? O barulho de um vento, e línguas de fogo descem para as pessoas. Aí a gente tem aquela polêmica, né? Das línguas. Tem muita gente que acredita na questão de língua estranha, de falar língua estranha, né? E até por conta de que Paulo fala em 1 Coríntios, né? Sobre língua estranha, isso causa uma polêmica muito grande na igreja. No mínimo um frisson que se causa, né? Não, sem dúvida. Causa um frisson. E muitas pessoas não entendem isso. A Bíblia deixa bem claro, né? A gente até viu aqui no vídeo que as pessoas ouviam na sua própria língua. A língua não era estranha por ela não existir. Porque hoje o que se fala sobre o dom de línguas é que, não, essa é uma língua que ninguém entende porque é a língua dos anjos. E nenhuma passagem da Bíblia, quando os anjos se relacionam com os seres humanos, eles falam uma língua que eles não entendam. Né? A gente vê Daniel, os próprios discípulos, quando esse aí que você viu subir, ele vai descer da mesma forma. Então, nunca a mensagem divina veio codificada, né? Então as pessoas falam assim, não, o dom de línguas é uma língua estranha, mas é uma língua estranha para nós, é a língua dos anjos, ou sei lá, como é que eles justificam isso. Mas o verdadeiro dom de línguas é esse. Ela é estranha para mim. Se eu começar a falar japonês aqui, né, ou eu estou bêbado, igual eles falavam, né, ou eu estou com o dom do Espírito Santo. Mas Paulo fala assim, os dons, não só o de língua, os dons, primeiro, é Deus que distribui, né, como lhe convém e para o crescimento da igreja. Se eu começar a falar japonês aqui, qual é a vantagem que isso vai ter aqui? Se não tiver nenhum japonês? Nenhuma. Eu estou aqui querendo aparecer, né? Eu estou me vangloriando só. Então, o que as pessoas aí não entendem, né, é o verdadeiro dom de línguas. E é esse, né? Eu falo sem saber aquela língua e eles não vão entender, né? E aí houve o crescimento. E aí as pessoas começam a entender. Bom, então nós erramos lá atrás, né? O que a gente tem que fazer agora para acessar? Aí sim, foi aquele batismo. Acho que você e o Jael acabaram dando uma resposta nisso aí. Não há menção na Bíblia de anjos terem falado as suas próprias línguas se os seres humanos não tivessem entendido. Falam e eles entendem. Agora, o que se havia, essa oportunidade que acontecia ali, na verdade era uma tradição hebraica que eles chamavam de Shavuot, depois da festa da Páscoa, logo em seguida, são 7 semanas de comemoração direta. Ao final disso aí, cada família levava o seu melhor das suas primícias e tal, e aí se fazia ali. Então foi se aproveitado porque muitos nasceram fora do seu... Na diáspora, os judeus nasceram fora, né? E eles voltavam para essa festa.
falando outras línguas. Então, a única forma que o Evangelho tinha para se dissipar, né, se disseminar, aliás, falando de disseminar, era que eles também pudessem levar para os seus países. E foi essa a chance que Deus teve, fazendo com que as pessoas entendessem. Só uma colocação. O derramamento do Espírito Santo acontece hoje nos nossos dias. A Janela 1040 é um projeto da igreja, né? Onde tem nessa janela 800 missionários, né? E os camaradas têm a sua dificuldade, né? E se comunicam através do Espírito Santo, né? Você consegue transmitir a mensagem sem saber falar fluentemente aquela língua, né? Os dialetos locais. Né? E lá em casa é um encontro ecumênico, né? Eu sou da Adventista, meu irmão é da Universal, minha mãe é católica, apostólica romana, meu outro irmão é de uma outra denominação, vai de vez em quando. Então, na hora de oração, quando tem festa, uma coisa, é um choque, entendeu? Na última oração que teve, eu fiquei com o olho fechado e o olho aberto, né? Porque eu não estava entendendo mais nada, né? Porque minha irmã falava, entendeu? Aí eu falei, mano, eu quero conversar contigo, nossa, muito, não vai ficar chateado, não? Não, eu falei, você chamou até Ogum na sua... Falou Ogum. Eu falei isso? Babaorixá. Eu falei isso e falou... Por quê? Ela falou, não, mas eu estava no dom do Espírito Santo, né, recebendo... Mas aí, para entender isso, eu tenho que ter uma sensibilidade, tem que ter uma paciência, uma calma. E tu tem que respeitar o tempo da pessoa, né, de aprendizagem, de compreensão, né? Mas é difícil as pessoas entenderem isso, né? Porque eles acreditam que recebendo o dom do Espírito Santo. E aí eu falei para ela, então eu estou fora do Espírito Santo, porque eu não falo em línguas estranhas, né? Ela falou assim, tecnicamente sim. Ou seja, o que eu falei não entendeu nada, né? Eu falei, então, deixa assim, vamos seguir a vida, né? Mas tem que ter sensibilidade para explicar isso, né? A pessoa não consegue enxergar. Às vezes a gente acha que essas coisas, que esse derramamento do Espírito, do dom de línguas, ele não existe hoje, Deus não derrama isso hoje. E eu estava ouvindo uma pregação do pastor Conrad, alguns de vocês devem conhecer. O Conrad, ele frequenta lá a Igreja da Barra, inclusive ele pregou sábado passado lá. E ele estava contando, não nesse sábado, mas ele contou em uma outra ocasião, que ele estava na Alemanha e ele não fala alemão, ele enrola mais ou menos o alemão. E ele estava fazendo uma pregação e havia uma pessoa traduzindo pro alemão, né? Então ele fez toda a pregação lá e tal, não sei das quantas, tudo bem, tudo certo. Na hora que ele estava saindo, uma pessoa procurou e começou a falar com ele e tal, ele chamou o intérprete. Porque aquela pessoa tinha muitas dúvidas e ele chamou o camarada lá. E o cara ia fazendo perguntas e ele ia respondendo e o intérprete ia traduzindo e tal, não sei das quantas. Ele falou que em determinado momento o intérprete parou de interpretar. Ele continuou falando, o sujeito falando do sujeito, e depois ele falou, cara, o que aconteceu? E você parou de fazer a tradução aqui e tal. Ele, a pessoa começou a falar em alemão fluente, então eu precisei mais da tradução. Impressionante, né? Então, esses dons do Espírito continuam até hoje, né? E ele fala aqui que o Espírito seria derramado, né? E só para terminar, aí quando eu estou falando com minha irmã, eu falo algumas coisas que ela quer ouvir, né? Schopenhaus, puxa, que bom, irmão, você compreendeu. Eu sou irônico, mas é difícil, as pessoas elas não conseguem explicar, né? E querem te inculcar uma coisa que está fora da lógica, né? Você parar para ler, né? É porque tudo, como o Glaucio falou, né? Tudo tem que ter uma razão. Sim. Né? E agora, voltando a falar aqui sobre agora aí entra Pedro na história, né? Que faz esse discurso sensacional e começa a esclarecer para aquelas pessoas ali o que significou a morte de Cristo de verdade. Ele começa a explicar, e ele cita uma passagem do Antigo Testamento, o livro de Joel, a profecia, né? Que aponta para o Cristo, porque as pessoas não tinham entendido ainda o que significa, quem era o representante, quem era o descendente direto de Davi. Então ele mostra a passagem, ele começa a explicar e começa a meio que, olha só, a besteira que vocês fizeram. Começa na verdade, as coisas vão se encaixando. Exatamente. Aí começa a esclarecer o que eles aprenderam do próprio Cristo, que deve ter sido maravilhoso. Ele começa a explicar para aqueles judeus todos ali, e todo mundo nas suas línguas, né? Então começa a explicar, olha, esse é o Cristo, é o Messias, o descendente de Davi,
que a morte não tem triunfo sobre ele. Então ele começa a explicar isso para aquelas pessoas e aquelas pessoas começam a entender isso. Né? E agora? E ele fala, vocês são culpados disso, porque vocês fizeram isso. Com a ajuda de pessoas perversas, vocês fizeram isso. Né? Às vezes a gente está cheio de boas intenções, mas sempre tem alguém que buzinando na nossa orelha e a gente acaba fazendo besteira sem querer. E ele começou a falar, vocês não prestaram atenção, vocês não estudaram direito. Estava tudo aí, estava tudo claro, o Messias estava junto de vocês e vocês não prestaram atenção. E eles realmente compreendem aquilo que Pedro está falando. Eles entendem aquilo que Pedro está falando e ficam desesperados. E agora? Estamos perdidos. Nós vamos morrer. Nós matamos o Messias. O que a gente vai fazer? Aí Pedro fala, não, vocês podem se arrepender. Porque, na verdade, o que eles falaram foi muito forte, né? Caia sobre nós o sangue desse inocente. A gente já pensou agora eles entenderem, porque na verdade o que acontece é o seguinte, eles tinham todas as profecias. Só que a vontade deles de ter um Messias libertador nessa terra era muito maior do que a esperança de um Messias espiritual. Então eles queriam sair do jugo romano. Quando eles começam a entender todas as profecias, né? E Jesus no caminho de Emaús vai falando, né? Começa lá atrás, vai falando, vai explicando. O pessoal fala assim, caramba, agora tudo faz sentido, né? Então eles começaram a entender que realmente tudo aquilo precisava acontecer. E eu tenho certeza que naquela multidão ali, a gente fala que foram batizados 3.000, mas e os que não foram? E os que estavam zombando ainda, né? Então, mas era uma grande multidão que estava ali e provavelmente muitos deles foram beneficiados de algum milagre de Jesus antes e na hora estavam lá zombando de Jesus quando ele estava sendo crucificado. Você curou todo mundo, por que você não se cura? Desce daí, tal, você é o Filho de Deus, desce daí. Ah, isso aí não é o nosso Messias não. Isso aí a gente seguiu, mas ele é um charlatão. Depois, quando acontecem as outras coisas, eles começam a entender realmente quem era Jesus. E aí começa aquela dor do coração, falando, caramba, e Pedro não dá mole, né? Não. Vocês são os culpados. Ele vai direto, né? Cutuca na ferida. Né? Então vocês são culpados. Né? E aí eles começam a... E agora? Não tem mais chance, né? O que eu tenho que fazer agora? Ainda dá tempo? E aí Pedro aproveita e fala sobre o batismo, né? O arrependimento. Eles precisam se arrepender, eles precisam ser batizados, né? E agora vocês vão participar do time, ou seja, vocês vão ter que levar essa mensagem também. Vocês agora, depois do arrependimento, agora vocês vão ser os nossos coautores, ajudantes, né? Vão estar junto com a gente. E isso acontece todos os dias e está acontecendo agora, né? Com a gente. Muitos de nós, às vezes, vivemos a vida inteira acreditando numa determinada filosofia, numa determinada crença, e agora, nossas mentes, isso pode estar acontecendo agora com um de nós. Isso aqui pode estar acontecendo agora. Um de nós, puxa vida, eu não tinha pensado sobre esse aspecto, sobre esse prisma. E isso é o verdadeiro milagre, é o milagre da conversão. E agora, nós que estamos aqui, estamos no mesmo papel daquelas pessoas que estavam com Cristo ali. Aqueles 40 dias, né? Aqueles 10 dias sem Cristo, reunidos em oração, esperando em comunhão o momento certo, o momento exato. E o momento se deu por provisão divina no Pentecostes. E eu fiquei fazendo um paralelo, né? Como Deus é perfeito nos detalhes, nos mínimos detalhes. Todos nós já devemos ter experimentado isso em nossas vidas. Às vezes a gente pede uma coisa para Deus e a coisa não acontece, a gente fica meio chateado. E daqui a pouco, quando acontece, quando resolve, da maneira que pedimos ou não, a gente fala assim, puxa vida, como Ele é perfeito. Ele resolveu o que eu queria de uma maneira melhor do que eu esperava, do que eu pedi, né? Então isso aconteceu ali no Pentecostes. Porque 3.000 pessoas foram batizadas. Então as primícias do povo também foram entregues a Deus. Deus fala para Pedro lá atrás assim, eu vou fazer de vocês o quê? Pescadores de homens. Né? E aquelas pessoas estavam acostumadas a dar sempre as primícias nas festas. Eu imagino que os pescadores dessem os seus primeiros peixes. Né? Os agricultores, as primeiras hortaliças, frutas, enfim, e os pecuaristas, o primeiro gado.
Então agora, o Pentecostes, ele faz um sentido mais amplo, um sentido unilateral, universal, né? Agora, as primícias são os homens. Então ali começa tudo, o Evangelho para ser proclamado. E isso continua até hoje. Todos nós que estamos aqui, nós fazemos parte desse time. Nós precisamos obedecer aquele chamado, né? Agora, nós, como você bem falou, agora nós somos participantes disso. Nós temos que ir, proclamar e esclarecer essa verdade para as pessoas, né? Do Cristo, o verdadeiro Messias, do Cristo que ressuscitou e que vai voltar aqui para nos buscar. Porque, como diz aqui na lição de quarta-feira, Jesus foi exaltado e Pedro, ele fala isso, que ele foi aprovado por Deus. Deus aprovou o que Jesus fez. Ele poderia não ter aprovado, né? Jesus poderia em algum momento na cruz ter vacilado, ter se arrependido de estar ali. Poderia ter acontecido. E a prova disso é que Jesus fala para Maria, né? Não me toque que eu ainda não fui ao Pai. Exatamente. Eu ainda não sei se ele aceitou. Não. A gente, as pessoas, nós não sabemos o que estava na cabeça de Cristo, né? Como que naquele momento ele ali está preso e ele, puxa vida, eu não queria estar aqui. Essa semana eu vi um vídeo muito engraçado que a Eliane me passou de uma menina que tentou se enforcar. Ela bota, não sei quantos de vocês viram, isso viralizou, ela bota uma corda e dá um bico na cadeira, e aí ele começa, e daqui a pouco ela, socorro, socorro, começa a gritar, pai, mãe e tal, não sei das quantas. E ela se arrependeu. Em algum momento ela falou, vou me matar. Esse é o meu objetivo, eu não quero mais viver, o negócio está muito ruim do meu lado, vou me matar. Só que quando o negócio começou a apertar aqui na jugular, aqui ela, mãe, pai, estou me enforcando, é sério, é verdade, vem pra cá e tal. E acontecem umas cenas muito engraçadas. Então, a gente não sabe o que acontecia, o que se passava na cabeça de Cristo, né? Então, aí Pedro fala que ele foi aprovado, né? E como estava lá na profecia, como Davi falou, né? Que o meu Senhor está assentado lá na destra do meu Senhor, né? Então, ele foi exaltado e foi aprovado. E aí sim, Jesus fala assim, eu preciso ir. Quando eu for, eu vou mandar um outro, o Consolador, aquele que vai estar com vocês, até a consolação, ele vai estar todo dia com vocês, né? E aí foi quando eles sentiram a presença do Espírito Santo, né? Porque até então os discípulos ainda estavam meio confusos com aquilo tudo ali, né? Tanto é que pouquinho tempo antes eles estavam também querendo saber quem vai sentar à tua direita, quem vai sentar à tua esquerda. Pô, aí, eu sou o primeiro-ministro, né, e tal, aquela coisa, quando o teu reino vier, né? E aí Jesus fala assim, vai lá, fica lá em Jerusalém, fica lá, fica quietinho, não sai de lá, ora, pede o Espírito Santo, e eles ficaram. Quando eles começam a parar de pensar em si, pensar na comunidade, pedir oração, e a lição da semana passada, eu acho que nós falamos aqui, que mesmo sem ter total conhecimento de tudo, o Espírito Santo desceu, né? E aí ilumina a cabeça, abre, né? Esclarece. Aí Pedro começa a lembrar que há pouco tempo Jesus tinha falado para ele lá na casa do curtidor, pregar para um camarada que ele... Pô, mas por que eu tenho que levar para outro? Ele não é judeu, né? Que se dane o gentio, né? O negócio é nosso. Não, aí eles começam a entender essas coisas. E aí é a primeira questão das primícias, né? Das almas, das primeiras almas, uma oportunidade de espalhar o Evangelho para aquele mundo todo ali. Agora vocês estão aqui, como quando Jesus curou o Gadareno, né? Ele queria ir junto. Jesus, não, fica aqui, vai lá falar para os seus. Fala para os seus o que eu fiz para você. E assim começa, uma sementinha aqui, uma sementinha ali, outra sementinha lá, e chegou até a gente, né? Nós somos gentios também. Então, o Evangelho chegou até nós através do começo de uma história, que é essa aí. Aí está correlacionado ao nosso testemunho, né? Você fala que é cristão e só conta desgraça. Como é que é isso, entendeu? Só conta desgraça. Que eu não vou ter para entrar a receber o cristianismo? Nenhum.
tem que contar a vitória, né? Tem um amigo que tem um fusquinha muito velho, ele é cristão, aí botou lá, Deus é fiel. Eu falei, cara, o testemunho que tu tá dando, que Deus está sendo fiel contigo, dando esse fusca todo ruim aí. Eu não tinha pensado nisso, irmão. Mas a mensagem é igual um banheiro que eu fui uma vez lá em Cidade do Leste, né? Deus habita esse lugar. Eu falei no meu português, né, pro Paraguai lá. Você é cristão? Sim. Eu falei, você bota dentro do banheiro sujo, Deus habita esse lugar. E ele, verdade. A mensagem tem que condizer com aquilo que a gente fala e prega e vive, né? Pedro, ele foi de fato cheio do Espírito Santo. Levou 3 anos com Jesus, né? Se preparou e foi em Joel, falou sobre Davi e utilizou essa técnica, né? Essa homilética para pregar para aquelas pessoas, né? E levar ao arrependimento. Então a nossa vida tem que ter, na medida do possível, né? Claro que estamos todos imperfeitos, tentar mostrar um cristianismo suave, porque se eu mostro desgraça, que vantagem tem? Fábio. Inclusive assim, quando na Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, alegre-se, né? Diz o seguinte, sejam otimistas. Sim. Entendeu? Então você vai passar por problemas, mas com otimismo, porque eu estou do teu lado. Sim. Então quando o cristão começa a esmorecer diante dos problemas, sim, fica ruim. Você vai passar pelos problemas, mas você tem que ter ânimo. Eu não sou exemplo de nada, mas eu sou extremamente otimista. No Natal, meu pai deu uma bicicleta para o meu irmão e me deu um pacote de lata com fezes, né? Eu perguntei, pai, onde é que está o cavalo? É uma piada, desculpa. Eu entendi. Mas se a gente não... Mas se nem todo mundo sabe pegar, como é que faz? Os dons foram dados diferentes para todo mundo. Bom que as pessoas saibam disso, entende? Às vezes a gente fala assim, alguém estava debatendo comigo sobre uma pessoa que que foi cantar e não cantou nada bem, não cantou desafinado, era uma pessoa bastante humilde, uma igrejinha pequena, e a pessoa falou, poxa vida, isso aqui, eu não sei o que pensar, eu não sei se Deus aceita isso que a pessoa faz de coração, ou se deveria haver um controle melhor de alta qualidade, de qualidade, né? Então, Cristo uma vez ele falou o seguinte, eu quero que vocês me façam um culto racional, né? Então, meio que respondendo a sua pergunta, a gente tem que a emoção, sim, mas a razão em primeiro lugar, porque os anjos fazem cultos perfeitos para Deus e a gente tem que tentar, tem que fazer o nosso melhor. Então a gente tem que ter o culto racional. Então, se eu sei cantar, então eu vou cantar. Se eu sei pregar, eu vou pregar. A coisa mais importante disso tudo é pedir que o Espírito Santo, ele te ilumine, ele te ajude. Porque ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar de verdade. Te inspirando para você cantar, ou te inspirando para você ter o reconhecimento de que você faz determinadas coisas que são melhores do que cantar, ou pregar, ou dar o estudo. Porque, como diz aqui, a cada um foi dado, né, um dom, uma língua. Né? Porque muita gente acha assim, não, porque eles falavam e a pessoa entendia na sua própria língua. Vocês já ouviram isso? Tem gente que fala isso. Não, o sujeito falava lá, o alemão atendia em alemão, o árabe atendia, né, na língua dele, o americano, enfim, cada um entendia na sua própria língua, mas não foi isso que aconteceu. Eles falaram nas línguas, as pessoas entendiam nas suas línguas, cada um falava numa língua específica. Senão, o Espírito Santo não teria sido dado para todos eles. Basta dar para uma pessoa só, ele falava e todo mundo entendia na sua própria língua. Então, o que eu quero dizer com isso? A cada um de nós, e a gente sabe isso pela Bíblia, o Espírito de Deus nos dá um dom diferente. Então, tem gente que tem um dom de sorrir. Cara, a pessoa dá um sorriso que você ganha um dia. Entendeu? Mas não consegue ir lá na frente fazer uma pregação de jeito nenhum. Então o que aquela pessoa tem que fazer? Ela tem que usar esse dom. Cada um, e isso é a grande maravilha, né? Isso é o grande barato do negócio, né? Que cada um tem um jeito diferente. Por isso que Deus nos fez relacionais, né? Que cada um tem uma coisa que completa o outro. Tá? Nós precisamos dos nossos irmãos, dos nossos queridos, para nos completarmos. E Deus falou o seguinte, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Eu acabei de ouvir um testemunho de um amigo nosso que mora lá no Natal,
de uma senhora que cozinha. Ela construiu praticamente uma igreja cozinhando para um, cozinhando para o outro, e as pessoas querem saber como ela fazia aquilo e tudo mais, e ela foi pregando o evangelho daquela forma dela ali. E as coisas foram acontecendo. Então, se você cozinha, se você sabe entregar um folheto, sabe dar um sorriso, se você sabe convidar, né, aceitar as pessoas em casa, isso é tudo um talento que Deus dá, diferente que dá para outros. Verdade. Então, a gente tem que pedir a Deus que através do Espírito Santo, Ele nos ilumine e nos mostre aquilo que nós temos de bom, de qualidade, de que a gente consegue mostrar para as pessoas, né? E Ele vai fazer isso. Se a gente pedir com fé, Ele vai fazer isso e a gente vai conseguir. Isso que você está falando é bem legal, mas assim, eu fico me perguntando, muitas vezes a gente olha de dentro da nossa casa para fora. Quais são os dons que nós estamos usando dentro de casa com os nossos? Né? Às vezes a gente acorda de mau humor, trata mal, aí vira a esquina, dá aquele sorrisão pro vizinho. E o pessoal que está na nossa casa também não faz parte dessa brincadeira? Um pregador, isso foi ótima a sua colocação. Um pregador uma vez falou o seguinte: é dentro de casa que nós mostramos quem verdadeiramente nós somos. Tá? Muitas vezes, o cristão de verdade, ele é cristão dentro de casa, não fora. Dentro de casa, junto com os nossos familiares, é que nós revelamos a nossa intimidade. É que nós vamos ver quem somos. E que não tem máscara, né? Que não tem máscara. Então eu diria para vocês o seguinte: nós sempre vamos ser falhos. Não tem jeito. Porque é da nossa natureza. Então, se a gente não ficar pedindo a Deus o tempo todo para nos purificar, para sermos mais mansos com os nossos queridos, nós não vamos conseguir. É por isso que Ele fala também, Deus fala o seguinte, que a gente tem que fazer primeiro aos nossos parentes, nossos irmãos, nossos queridos. Para quê? Para que a nossa vida seja fortalecida e nós possamos ser cristãos lá fora. Você queria falar? Eu estou com muita vontade. Pegando esse gancho aqui da minha querida Andréia. Sempre advogando. Sempre falando as coisas muito pertinentes. O pastor Fiuza, ele falou uma frase, uma das muitas positivas que ele fala, e ele diz o seguinte, que parece que nós temos momentos para ser religiosos. Por exemplo, aqui é um momento para ser religioso. Estamos num local agradável, pessoas agradáveis, conhecidas, que vão falar o que adocica a nossa vida. E muitas das vezes, no Big Brother, e aí é dentro de casa, que a gente se revela ou deixa que a essência tome conta no sentido de que a gente não coloca em prática o que a gente vem aqui colocar. E o que é colocar em prática? Eu acho que tudo tem muita liturgia, tudo tem muitos manuais, tudo tem muitos roteiros. Como é que eu vou falar com Deus? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? E não sou erudito no livro mais lido do mundo, mas eu me pergunto que essa erudição, ela seria própria do ser humano. Ou seja, não é que eu tenha que... tudo tem que ser respeitado. Você ouvir um filho, você entender um filho, você ouvir a esposa, você fazer isso, você fazer aquilo. E quando a gente sai, está longe das câmeras do Big Brother, que é o Big Casa, parece que o cenário do teatro, que é a vida, que é um grande teatro, que não se pode chorar, né? A gente ouviu algumas frases antigamente, o homem não chora, isso, aquilo outro, e eu me pergunto, e nessa caminhada, quanto mais o velocímetro da idade avança, contrariamente ou inversamente proporcional, as minhas dúvidas, elas ao invés de diminuir, elas aumentam. E eu me pergunto o seguinte,
Para que tantos manuais, tantas liturgias, quando você quer falar com Deus? Precisa? Não, você tem que falar assim, você tem que pedir assim, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. A naturalidade não seria o melhor caminho? Aí, eu entendo da seguinte, existem dois pontos. Claro que a naturalidade é a melhor coisa, né? Mas nós não podemos simplesmente adorar a Deus como nós queremos. Isso não existe. Nós temos que adorar a Deus como Ele quer que nós adoremos. Mas nós, seres humanos, às vezes fazemos isso que você está falando. Colocamos coisas demais. Os judeus tinham que dar determinados passos. Só podiam dar determinados passos no sábado. Não podiam fazer colheita no sábado. E foi criando um monte de coisas que o próprio Deus nunca deu isso. Nunca falou isso. Então, nós, seres humanos, temos a mania de colocar nomes nas coisas, criar barreiras para as coisas, e que na verdade não é. O simples é o melhor. Mas a gente não pode, aquela velha máxima, a gente não pode confundir liberdade com libertinagem. A gente não pode confundir, eu vou adorar a Deus do meu jeito porque eu sou simples e quero adorar. Não. Deus não é um Deus assim. Existem métodos, existem metodologias. Agora, essas coisas são cansativas? Não. Todos os métodos, metodologias que nós temos de adoração a Deus, elas são pro nosso bem. Deus nos deu para nós. Porque Ele é muito mais sábio do que eu. Ele é muito... Os pensamentos dele são maiores que os meus pensamentos. Então eu não consigo pensar numa maneira melhor de adorar a Deus do que Ele mesmo me proponha. Não sei se me fiz entender. Perfeito. Deixa eu só um minutinho. Paulo Sérgio me mandou ontem um videozinho. E aquilo ali eu achei mais fantástico. Porque a simplicidade de uma criança pedindo ao pai e à mãe uma palavra fabulosa, uma palavra fantástica, que eu vejo, sinto e degusto todo dia pela manhã. Café. O garotinho falando com a mãe, com o pai, sobre o café. Aquela simplicidade que ele falou do café, do pedindo ao pai, à mãe, o café, aquilo ali me fez pensar em várias coisas. Primeiro, confirmou que eu gosto de café. Segundo, a simplicidade, a doçura, a pureza. Eu, quando acabei de ver aquilo, que eu vi repetidas vezes, eu fui fazer um café. Porque a gente está perdendo. Quanto mais a gente fica mais, a gente está menos. A gente tem um smartphone que faz tudo, menos ligar. Que liga para quem a gente não pediu. E não liga para quem a gente pediu. E a gente está perdendo essa coisa da simplicidade. Está muito verborrágico. Está muito cheio de coisas, de vírgula, de travessões, de paradas. Será que o que a gente precisa necessariamente nessa vida não é a pureza ao invés da liturgia? Não é a pureza ao invés da tecnologia? É isso que eu me pergunto. E cada vez que o velocímetro da idade vai aumentando, mais dúvidas eu tenho. E essa dúvida eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês não precisam nem curtir. Aí eu estou falando em tecnologia de novo. Mas compartilhar. Fala, Sérgio. A liturgia foi toda lá criada pelo ser humano. Agora, pelo vídeo que eu mandei para ele deve ter reparado uma criança, a forma como a criança pediu ao pai. A forma como pediu. Quando a gente vai ao nosso chefe pedir um empréstimo, um adiantamento, a gente sabe como falar com ele.
Se um filho vai até o pai pedir para poder jogar uma bola, o filho sabe exatamente como falar, né? Você encontra uma diferença muito grande no filho quando vem pedir uma coisa, quando ele quer uma coisa, quando ele não quer. E aí, você sabe que ele vai pedir, não sabe? A gente já sabe o que vai pedir. Só pelo pai! A gente já sabe como vai pedir. O meu liga falando assim, eu saudade do senhor. Eu falei, pode, eu também tenho saudade de você. Quando você quer. Pode quando você quer. O que você precisa, tal. Então, a gente sabe, né? E quando a gente vai o advogado vai até o juiz, o advogado não trata o juiz como Cláudio, não trata não. O advogado sabe como tratar o juiz. Doutor, tal, ele mesmo quando ele quer alguma coisa, vai na secretária, ele dá uma balinha para a secretária e fala não sei o que, ele consegue tudo. Com Deus é a mesma coisa, por que Deus não vai poder ser diferente? Sem os rituais que o ser humano coloca, que você não precisa disso. Mas você precisa saber como chegar até o Pai, né? Como chegar. A gente sabe lidar com o ser humano. Na verdade, Serginho, a gente está sempre. Satanás ele trabalha na gente pelos extremos. Exato, os extremos são perigosos. Ou você vê Deus como aquele camarada sentado num trono de barba branca, olhando para você e falando assim: o que você quer? Eu estou de olho em você. E aí você rasga verbo igual no Supremo, excelência, né? E fica tentando criar palavras para chegar a Deus, e ele já sabe o que você quer. É isso que não precisa, né? Então, isso é um extremo. O outro extremo é falar assim: Deus me conhece, Ele sabe tudo que eu quero, então é o cara lá de cima. Aí você não tem o respeito pelo Deus, né? Quando você vai na presença de um advogado, de um juiz, de um governador, de um contador, principalmente, né? Você não fala de qualquer jeito, né? Você não se veste de qualquer jeito, né? Se você tivesse um encontro com o presidente da República hoje, mesmo ele sendo quem é, você ia pensar: bom, vou botar uma roupa melhorzinha, vou medir minhas palavras, né? Então, o que a gente precisa ter com Deus, eu não preciso rasgar seda, eu não preciso escolher palavras, mas eu preciso de respeito. Eu posso ser simples, como talvez eu não vi o vídeo do menino, mas o menino ele é simples e respeitoso. Tanto que no final o pai negou, ele falou assim: mas como falar um negócio desse, eu tinha dado um balde de café para ele. Entende? Deus age da mesma forma. Agora você veja, o outro extremo também não é necessário. Você sabe como é que chama o nome de Deus? Sabe como é que chama? Nem eu também sei. Porque os judeus tinham tanta reverência para o nome de Deus que escondeu a pronúncia. Escondeu a pronúncia, né? A gente não sabe, porque tanta reverência. Quando eles escreviam alguma coisa, quando chegava o nome de Deus, eles trocavam a caneta. É necessário isso? Não. Mas é necessário que você saiba com quem está lidando, né? Quando Josué ia invadir Jericó com Israel, ele estava olhando para Jericó e espantado: o que eu faço? De repente ele vê um homem na frente dele e fala assim: você é um dos nossos? Não. O homem diz assim: eu sou o príncipe do exército do Senhor. Aí que Josué baixou e adorou aquele homem. Sabe por quê? Ele reconheceu o Senhor. Tá? Aí o tratamento é totalmente diferente. Mas se ele fala assim: eu sou mais um dos teus homens, então vai para trás, eu estou fazendo isso, aquilo. Olha a diferença, né? Então isso é bom que a gente... Por favor. Eu não falo bonito, né? Conforme esse povo aqui tem um vocabulário missionário. Né? Só o Cláudio. Mas eu queria deixar assim, um exemplo particular meu. Que assim, Deus, eu acho que Ele quer uma intimidade, né? E o livro de Atos coincidiu com eu estar lendo ele e a lição tratar desse ponto. Eu vi que no livro de Atos as pessoas perseveraram em oração, né? O tempo todo o livro de Atos fala isso, né? Que eles estavam sempre em comunhão, em oração, perseverando, e que fazia o lugar onde eles estavam tremer, e que aonde Pedro passava, até a sombra dele curava. Então, eu acho que é uma intimidade, né? É um relacionamento que vai desenvolvendo esse trato com Deus diário. Como eu vou conhecendo Ele, eu acho que eu vou sabendo como lidar melhor. E um exemplo que eu tenho é um exemplo bom, prático assim da minha vida. Um dia eu saí de casa, eu ia ao dentista e ele falou assim: se você estiver perto da casa de vídeo 9 horas, você pega uma carona comigo. E eu já saí meio, né, em cima da hora para variar. Desci a rua, pegar o ônibus e já desci a rua já falando: Senhor, manda o ônibus, manda o ônibus, manda o ônibus, Senhor, manda o ônibus. Cheguei no ponto, ainda fiquei assim 5 minutos, parece uma eternidade, né? O ônibus demorou um pouquinho a passar. Eu entrei no ônibus e eu falei:
Senhor, que esse ônibus vai rápido, e que ele pare em frente à Casa e Vídeo, porque o ponto era depois. E em frente à Casa e Vídeo tem um sinal ali em Bom Sucesso. E o sinal estava aberto, o ônibus foi embora. Eu falei, poxa, Senhor, o sinal... E eu fui, aí voltei, né, para atravessar, aí quando eu estava para atravessar a rua, eu falei, Senhor, me ajuda a eu conseguir atravessar, chegar lá rápido, tudo acontecer, tudo muito rápido para que eu volte. Chegou uma hora, gente, que eu falei assim, meu Deus, que pessoa chata que eu sou, não me aguento, porque assim, eu queria que o ônibus viesse rápido, quer dizer, eu deveria ter saído de casa no horário, né? Mas eu queria que Deus fizesse aquilo que eu não fiz. Eu queria que o ônibus corresse, eu queria que o ônibus parasse num lugar onde não era o ponto dele, né? Por fim, nem eu me aguentava. Por fim, eu fui no dentista, ele conseguiu fazer as coisas, eu entrei no elevador, faltava 5 para as 9. Quando eu entrei, eu estava assim, numa felicidade tão grande que eu falei assim, Senhor, o Senhor é maravilhoso, eu não sou nada sem ti. E eu comecei a rir, e eu já ia mandar um beijo dentro do elevador para Deus. E quando eu lembrei que tinha câmera, aí eu falei assim, gente, tem câmera, daqui a pouco o porteiro vai achar, né, uma louca da vida, né? Então, assim, eu achei isso assim, fantástico, entendeu? É umas coisas assim doidas, que é isso que Deus quer da gente, né? Ele não quer a gente ali numa caixinha, mas ele quer assim que a gente vá falando com ele. Por isso que a gente tem que mudar. Eu também sou violento em casa, tá bom? Eu tenho que mudar as coisas. Mas, ô Serginho, nossa sociedade hoje, ela está vivendo numa coisa que é a síndrome do pensamento mágico. Alguém vai resolver para mim, alguém vai fazer para mim, alguém não vai fazer para mim, alguém vai e a gente não faz o que a gente tem que fazer. Então, muitas das vezes, a gente acha que a gente é perseguido, uma coisa parecida, ou que o mestre não olha para você, mas você não está fazendo a sua parte, né? E é a questão da oração, é a questão da conexão com ele lá em cima. E eu vejo que as coisas não são tão de tanta liturgia. Tem a liturgia no sentido da hierarquia. Mas entendo eu que ele, por eu ser igual a ele, porque eu sou imagem e semelhança dele, e que ele está dentro de mim, não está nos outros lugares, que é o dono do mundo, mas essa amizade essa amizade, esse companheirismo, essa coisa é um negócio positivo demais. Com certeza. Isso faz toda a diferença. Isso foi o papel de Cristo aqui, porque antes de Cristo, as pessoas, elas tinham uma visão de um Deus, como você falou, de um camarada lá em cima, vocês estão aqui, eu estou de olho em vocês, ó, não faz besteira não. E Cristo veio exatamente mostrar um Deus completamente diferente. Um Deus amoroso, um Deus que está disposto a relacionar, que está disposto a relacionamento. Eu estava falando, comentei aqui com vocês em Gênesis, lá, não é bom que o homem seja só. Aí o que Deus fez? Criou Eva. Ele podia ter criado um outro homem para o Adão ficar sempre juntinho dele ali, acabou a história, ficavam só os dois ali, não dá, mas não é isso. Ele criou, não foi Eva, ele criou a humanidade. Ele criou o companheirismo, o relacionamento mútuo entre as pessoas. E todos nós dependemos uns dos outros. Esse é o grande barato, né? Esse é a grande essência. Eu queria só deixar aqui, como a gente está terminando, que o Pentecostes, nós fazemos parte de tudo isso. Isso não acabou. Nós estamos vivendo no finalzinho da história. E todos nós temos um papel importante a desempenhar nessa história. E eu acho que cabe a cada um de nós pedir que o Espírito de Deus nos capacite, sobretudo nos oriente, para a gente descobrir qual é o nosso papel, qual é o nosso dever e o que nós podemos fazer, porque a ordem foi dada. E nós estamos aqui para cumprir. A gente não pode ficar só naquela de, eles estão bêbados, ou ficar no time dos que, não estou nesse negócio aí não. Se nós estamos aqui hoje é porque nós
vestimos a camisa. Então vamos fazer a nossa parte, vamos pedir que o Espírito de Deus, que esteve presente lá e pode estar disponível a cada um de nós, é só a gente pedir e acreditar com fé, que Ele nos ilumine, que Ele nos direcione para que a gente possa fazer a coisa certa. Obrigado. Número 11. Porque teu é o bem, o poder e a glória